Olá, sejam todos bem-vindos aqui no canal TV Araxá Educa. Eu sou a Jerusa, professora de língua portuguesa. E hoje vamos estudar um pouquinho sobre classificação de palavras por número de sílabas. As palavras são formadas por sílabas, todos vocês sabem, né? Elas podem possuir uma sílaba, duas sílabas, 3 sílabas, 4 sílabas ou mais. Você sabia que as palavras podem ser classificadas de acordo com a quantidade de sílabas? Isso mesmo. Vamos ver como isso funciona? Observe aqui, eu tenho duas palavras. Pá, pé. Você reparou que essas palavras possuem apenas uma sílaba? Quando eu falei a palavra pá, quantas vezes eu abri minha boca? Vamos observar? Pá. Eu abri minha boca apenas uma vez. Então, essa palavra, ela possui uma sílaba. Pé. Quantas vezes eu abri minha boca para pronunciar a palavra pé? Vamos lá? Pé. Uma vez, né? Então, assim, eu abri minha boca apenas uma vez. Então, todas essas duas palavrinhas, nós temos uma sílaba. Pá, pé. E aqui, pessoal, as palavras, elas são classificadas quando ela só tem apenas uma sílaba, ela é classificada como monossílabas. Veja as palavras. Cola, mala. Você reparou que nessas duas palavrinhas eu abri minha boca duas vezes? Vamos repeti-las? Cola. Abri minha boca, ó, duas vezes, né? E mala. Também abri minha boca duas vezes. Então, essas duas palavras, elas possuem duas sílabas. Se elas possuem duas sílabas, então elas são classificadas como dissílabas, porque elas possuem duas sílabas. Mais uma aqui. Nós temos mais duas imagens. Caneta, escola. Então, vamos lá. Vamos observar quantas sílabas tem essas duas palavrinhas, né? Essas duas imagens. Então, vamos lá, caneta. Observem a minha boca para ver quantas vezes eu abro a minha boca para pronunciar essa palavra. Ó, vamos lá? Caneta. Abri minha boca 3 vezes. Então, essa palavra, ela possui 3 sílabas. Próxima palavrinha, escola. Também abri minha boca 3 vezes. Então, essas duas palavras, essas duas palavrinhas, essas duas imagens, elas possuem 3 sílabas. Isso mesmo. E quando elas possuem 3 sílabas, elas são classificadas como trissílabas. Porque elas possuem 3 sílabas. Mais duas imagens aqui. Bicicleta, televisão. Quantas sílabas será que tem essas duas palavras? Vamos lá? Observem novamente minha boca. Bicicleta. Eu abri minha boca 4 vezes, então essa palavrinha ela tem 4 sílabas. Vamos ver se televisão também tem 4 sílabas? Então vamos lá. Televisão. Também nós temos 4 sílabas aqui na palavra televisão. Então, pessoal, essas duas palavras, elas possuem 4 sílabas. Quando as palavras, elas possuem 4 sílabas ou mais, elas são classificadas como polissílabas. Observem aqui.
Então, essas palavrinhas, elas têm 4 sílabas. Quando elas possuem 4 sílabas ou mais, elas são classificadas como polissílabas. Vocês sabem por que as palavras são classificadas assim? Vou explicar. Essas letrinhas que são colocadas antes da palavra sílaba são prefixos e significam. Vou falar aqui para vocês. Mono. Mono significa um. Então, quando eu tenho apenas uma sílaba, eu acrescento mono aqui, ó. Eu acrescento mono antes da palavra sílaba, que vai ficar monossílaba. De, quando eu tenho 2 sílabas na palavra, eu acrescento de aqui antes da palavra sílaba. Então, eu vou ter, vai ser classificada a minha palavra como dissílaba. 3, que é o tri. O tri eu acrescentando aqui antes da palavra sílaba, é quando eu tenho 3 sílabas na palavra. Então, eu acrescentando fica trissílaba. Poli, o poli é quando eu tenho 4 ou mais sílabas na palavra. É considerado como polissílaba. Acrescento poli antes da minha palavrinha sílaba, que fica polissílabas. Aqui é só uma atenção. O S, quando a gente acrescenta aqui, ó, anteriormente da palavra sílaba, ele foi acrescentado porque senão a nossa pronúncia, ela ficaria errada. Ela ficaria com o sonzinho de Z. Então, por isso, nós acrescentamos um S antes, por estar entre 2 vogais. Quando nós colocamos um S, né, entre 2 vogais sozinho, ele tem o som de quê? De Z. Então, por isso, nós acrescentamos outro S aqui, antes da palavra sílaba, para ele ter o sonzinho de S. Se fosse só um S, teria o som de Z. Então, por isso, tem esse S acrescentado aqui na palavra sílaba. Agora, nós vamos tentar descobrir como as palavras a seguir, elas são classificadas, certo? Então, nós temos aqui, ó, rinoceronte. Nós vamos separar essa palavrinha aqui em sílaba. Então, eu tenho rinoceronte e leão. Vamos separar a palavra rinoceronte? Vamos lá comigo. Ri. Ri. No. Se. Rom. T. Vamos observar quantas sílabas nós temos aqui na palavra. Olha, tenho 1, 2, tenho 3, 4, 5. Então, na palavra rinoceronte, eu tenho 5 sílabas. Lembra lá da dica que eu dei? Quando nós temos 4 ou mais sílabas, elas são classificadas como polissílaba. Então, essa minha palavrinha rinoceronte, ela é classificada como polissílaba, porque ela tem 5 sílabas. 4 ou mais sílabas é considerada como polissílaba. Leão. Vamos lá? Leão. Quantas sílabas eu tenho nessa palavra? Eu tenho 1, 2. Olha, eu tenho 2 sílabas. Aqui vou mostrar para vocês. 2 sílabas na palavra leão. Então, ela é considerada como dissílaba, certo? Então, aqui, rinoceronte
Polissílaba, porque tem 4 ou mais sílabas. Leão, dissílaba, porque nós temos 2 sílabas na palavra. Próxima atividade. Continuando. Galinha. Galinha. Quantas sílabas eu tenho nessa palavra? Eu tenho 1, 2, 3. Então, na palavra galinha, eu tenho 3 sílabas. 3 sílabas. Como ela é classificada? Como trissílaba. Próximo, rã. Vamos separar ela em sílaba. Palavrinha rã. Eu tenho só uma sílaba nessa palavra, né? Então, olha aqui. Uma sílaba, ela é considerada como monossílaba, porque ela só possui uma sílaba. Vamos rever aqui. Galinha, 3 sílabas. Então, ela é classificada como trissílaba. Rã, uma sílaba, classificada como monossílaba. Ficou claro? Então, vamos lá. Borboleta, jardim, mel. Nós vamos também separar aqui em sílaba essas palavrinhas. Borboleta. Essa palavrinha aqui, borboleta, ela possui 1, 2, 3, 4 sílabas. Se ela possui 4 sílabas, então ela é classificada como polissílaba. Quando ela tem 4 ou mais sílabas, nós classificamos como polissílaba. Jardim. Jardim. Quantas sílabas eu tenho nessa palavra? 1, 2. Então, ela é classificada como dissílaba. Então, eu tenho 2 sílabas, classificada como dissílaba. Próxima palavra, mel. Eu abri minha boca só uma vez para pronunciar essa palavrinha. Mel. Tá vendo? Então, quantas sílabas eu tenho aqui? Apenas uma. Então, ela é classificada como monossílaba. Vamos fazer um teste? Então, vamos lá. Você consegue descobrir qual das figuras é monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba? Então, vamos lá. Que imagem é essa? Essa é a imagem de uma abelha, né? Então, vamos lá? Abelha. Quantas sílabas eu tenho na palavra? 3, né? Então, se eu tenho 3 sílabas, ela é considerada como? Deixa eu ouvir. Trissílaba. Isso! Parabéns! Então, essa imagem, que é a imagem de uma abelha, ela possui 3 sílabas, que é considerada como trissílaba. Que imagem é essa? Elefante. Então, vamos lá. Opa! Já coloquei a resposta. Não pode, né, professora? Elefante. Então, vamos lá, vamos descobrir? Elefante. 4, mas eu já dei a dica aqui para vocês, né? Então, vamos lá. Vocês já sabem que 4 ou mais, ela é considerada, classificada como polissílaba. Próximas imagens. Tenho a imagem de um trem
e a imagem de uma casa. Então, vamos começar aqui. Trem. Abri minha boca apenas uma vez. Então, ela é considerada como monossílaba. E a palavra casa? Quantas sílabas eu tenho nessa palavrinha? Vamos ver? Casa. Olha, abri minha boca 2 vezes para pronunciar essa palavra. Casa. Então, ela é classificada como dissílaba. Olhem aqui. Lembram lá na atividade anterior que eu falei com vocês sobre acrescentar? Então, aqui, ó. Aqui nós acrescentamos o di. Aqui nós acrescentamos o mono. Certo? Lembra também do S que eu falei com vocês? Olha aqui a letrinha S. Mostrando pra gente, se não tivesse esse S aqui, ó, o S meu, ele teria o sonzinho de Z. Por quê? Porque seria apenas um S, e o S, quando ele é acompanhado com 2 vogais, ó, por 2 vogais, vogal, vogal. Quando ele é acompanhado por elas, ele tem o som de Z. Por isso, nós acrescentamos a letrinha S, pra gente ter o som da letra S. Certinho? Que pena! Finalizamos a nossa aula por aqui. Até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau!